Por que Deus permite que seus filhos fiquem no mundo? Sendo que o diabo existe, que a maldade existe e que este mundo está cheio de sofrimento e dor. Por que Deus permite que seus filhos, aqueles que Ele ama, fiquem no mundo? Em Ponto de Queda, hoje falamos sobre ser um verdadeiro guerreiro. Seguramente você já se perguntou isso aqui muitas vezes. Por que se Deus é bom? Porque se ele é tão considerado com a gente, porque ele ainda está deixando que seus filhos fiquem? Porque não, ao aceitar a Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos imediatamente arrebatados, levados para os céus? Porque não simplesmente morremos no ato, no mesmo momento em que reconhecemos que Deus é Deus? Na verdade, isso tem uma importância no livro de João, todo o capítulo 17. Mas o verso que fala explicitamente de isso é o verso 17, capítulo 17 e verso 15, perdão, que diz: Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. O capítulo 17 de João é um capítulo bastante importante. Nós precisamos entender que, por mais que isso seja triste, não todos são filhos de Deus. Jesus começa dizendo, no capítulo 17, que ele veio por aqueles que seu pai lhe deu, não por todos. Logo, ele disse e pede a Deus por aqueles que Deus lhe deu, por aqueles que eram de Deus, por ele veio e por eles ele morreu. Para eles é que Jesus fez tudo. Desde o começo do capítulo, ele começa esclarecendo estas coisas. Muitos e muitas pregações, muitas pessoas falam e dizem que todos são filhos de Deus, ou que Deus vai perdoar a todos. No final, o inferno é só um invento do homem. Mas a Bíblia fala explicitamente sobre o inferno, abertamente, claramente, fortemente sobre o inferno. Existem sim pessoas que se perderão, lamentavelmente. Aqui no capítulo 17 também vemos quando Jesus fala sobre Judas. Ele disse que todos os que Deus lhe deu, não todo o mundo, mas os que Deus lhe deu, todos eles, de eles nenhum se perderá. Unicamente aqueles, dice, fazendo referência a Judas, o filho da perdição. No grego, a referência utiliza essa palavra, o filho da perdição. Os únicos que se perderão serão os filhos da perdição. Na tradução da Bíblia, nós vemos que diz: unicamente se perderão os que o Pai já sabe que se perderão. Os que desde o início Deus sabe que se perderão, eles se perderão. Agora, são duas coisas muito diferentes dizer que Deus sabe que as pessoas se perderão e Deus faz que as pessoas se percam. São duas coisas muito diferentes. Prosseguindo no capítulo, Jesus fala agora sobre seus discípulos. E ele diz: aqueles que tu me deste, eu te rogo por eles. Eu não quero que os tires do mundo. Unicamente eu peço, Pai, que você os proteja do maligno. Jesus está falando em todo este capítulo sobre ele mesmo e o que ele fez, que foi tudo o que seu pai lhe mandou fazer. Segundo, ele pede pelos seus discípulos. E terceiro, vamos ver que Jesus pede por aqueles que seus discípulos pregam. Aqueles a quem seus discípulos les pregam também a mensagem que Jesus pregou para eles. Jesus pede que Deus não tire seus discípulos. E logo também pede para que aqueles que seus discípulos estão pregando, estes também Deus os proteja. Deus esteja com eles, para que não os tire do mundo também. Por que isto é importante, meu amigo? São três motivos importantes. O primeiro, Deus
que Deus é misericordioso. Deseja fazer sua obra com os humanos. Ele poderia não fazê-lo, mas ele sabe que os homens estamos sempre atrás da procura de significado para nossas vidas, alguma coisa sublime para fazer, algo em que nos dedicar que seja realmente transcendental. Daí que existem tantas ONGs e tanta ajuda humanitária. É isso o único que parece preencher nosso coração. Aquele vazio existencial não pode ser preenchido com coisas materiais ou terrenais. Os seres mais sensíveis estão sempre atrás da procura, da dedicação, de poder dar-lhe à sua vida um sentido mais sublime, dedicar seu tempo a algo transcendente. Daí que Deus decide fazê-lo com os homens. Ele decide salvar aos homens utilizando aos próprios homens. Segundo, se Deus se eleva aos humanos, apenas eles reconhecem a Jesus como seu Salvador, quem ficaria para poder levar a cabo essa missão? E terceiro, quando Jesus pede a Deus para que nos guarde do mal, isto é algo tão importante, porque o mesmo Filho de Deus intercede por nós. O mesmo Filho de Deus pede a seu Pai para que nos guarde. Se Jesus pede isso para Deus, como é que essa oração, essa petição não vai ser escutada? Como é que poderia Deus não escutar essa oração? A nossa proteção contra o mal e contra o maligno é muito forte, porque foi o mesmo Filho de Deus quem intercede por nós. Isso daqui também nos dá uma segurança sobre a nossa salvação. No capítulo, nas primeiras partes, como eu falei, Jesus pede por seus filhos e ele diz que aqueles que seu Pai lhe deu, deles nenhum se perderá. Isso significa que não existe a perda de salvação. Ninguém daqueles que Deus lhe deu a Jesus se perderá. E nenhum deles, por mais que seja tentado e que tenha uma vida de luta toda a vida, se perderá. Isso é muito importante. Para finalizar, meus amigos, eu poderia dizer três coisas. A primeira, nós devemos escolher fortemente se vamos a lutar do lado de Deus. Porque, como a Bíblia diz, quem não luta do lado de Deus está lutando em sua contra. Não existe término meio. Tudo isso aqui se trata de aqueles que são de Deus. Porque Jesus não vai dedicar sua vida, ou não vai ter feito isso na cruz por todos. Isso o deixa muito claro no capítulo 17. Ele morreu, e ele viveu, e ele ressuscitou, e ele dá vida e pede por aqueles que seu Pai lhe deu. Segundo, nós, ao ver esta situação, devemos obedecer e devemos ficar no mundo. É bem irônico às vezes, porque Jesus disse: eu os tiro do mundo. E ele quer que nós saiamos do mundo. Saiam do mundo, diz ele, né? Não compartilhem, não fiquem no mundo, não façam as coisas que fazem no mundo. Mas agora ele nos envia ao mundo. Então, não se trata de nos envolver nas coisas do mundo ou viver como vivem as pessoas do mundo. Se trata de ajudar a tirar estas pessoas do mundo. Devemos estar no mundo para poder levar a cabo esta missão. É por isso que devemos estar focados. E de isso depende o terceiro. É impossível conseguir fazer isso se não dependemos absolutamente de Deus. Quem quer ser um verdadeiro guerreiro, primeiro vai a entender que necessita e precisa estar definitivamente do lado correto, do lado de Deus. Não pode estar jogando em ambos bandos, em ambas turmas. Tem que definir um lado fortemente em sua vida. Segundo, tem que entender que precisa ficar no mundo para levar a cabo a missão. E terceiro, precisa depender absolutamente de Deus. A Bíblia diz que nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra potestades, é contra huestes do maligno.
São forças muito fortes. O diabo é poderoso, claro que sim. E ele está muito bem organizado. Mas Deus é muito mais poderoso e ele está muito melhor organizado. A vantagem que nós temos é que Deus é um Deus de vitória e que Jesus já venceu. Tudo o que tinha que ser feito, ele já fez. Nós sabemos que a vitória é nossa. A única coisa que muitas vezes nos atrapalha é nossa carne, nosso pecado e toda essa luta de ainda seguir neste mundo. Viver ainda rodeado de maldade e viver ainda com esta natureza pecaminosa, é isso o que nos faz deter e muitas vezes não lutar como um verdadeiro guerreiro. Mas vai ser impossível lutar por nossas próprias e com nossas próprias forças. Um verdadeiro guerreiro é aquele que luta dependendo absolutamente de Deus, estudando a palavra, evangelizando, falando de Cristo para outros, levando sempre uma lista de oração pelas coisas que ele quer que Deus ajude, fortaleça, proveia, e também para aquelas coisas que ele quer agradecer. E terceiro, tendo companheirismo com a igreja. Uma das partes do capítulo que eu mais gostei é que Jesus diz que ele tem uma comunhão tão forte com seu Pai e com o Espírito Santo que ele quer e ele dá aos homens essa força para que nós tenhamos também essa comunhão dessa magnitude, a esse nível, ao mesmo nível que eu tenho a comunhão e são um só com o Pai e o Espírito Santo, a esse nível quer que nós sejamos também. Ele quer que todos estejamos juntos através de Jesus. É incrível quanta força o Senhor nos dá. É incrível quanta cobertura o Senhor Jesus nos dá. Quanta sabedoria. Tudo o que precisamos está na Bíblia, meus amigos. Eu os convido a poder lutar e a ser verdadeiros guerreiros. Deus os abençoe.